Aleluia. Livro de Levíticos 25. Levítico 25, capítulo 25, versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Peço para os obreiros estar ajudando na nave da igreja. Peço um pouquinho mais de grave aqui nesse microfone, por favor. Aleluia. Um pouquinho mais de grave. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levíticos 25, versículo de número 21. Os obreiros que podem estar ajudando na nave da igreja, por favor, ajude. Tem muitas pessoas que estão procurando. Levítico 25, versículo de número 21. Levítico 25, 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Levíticos 25, no versículo de número 21. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. Vamos repetir o versículo juntos? Eu vou contar até 3 e nós vamos repetir esse versículo. Eu sei que algumas traduções traz um pouco diferente da minha, mas boa parte das Bíblias que estão aí traz a mesma tradução que a minha. Então nós vamos repetir o versículo 21, quando eu falar 3. 1, 2, 3. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite, Deus. Senhor, nós já Te louvamos, adoramos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Senhor, estamos, ó Senhor, na Tua presença, Senhor, para bendizer e adorar a Ti, Pai. Mas queremos escutar da Tua palavra, queremos escutar, Senhor, da Tua voz, ó Senhor, a falar conosco, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, ó Senhor, agora sobre esse período, Deus, ao qual estaremos, ó Senhor, escutando da Tua palavra, Pai. Senhor amado, Senhor querido, eu coloco em Tuas mãos, ó Senhor, o coração, Senhor, de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, e derrama sobre nós chuvas de bênção sem medida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome o teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Nós estamos diante de uma passagem bíblica onde se fala do jubileu do povo de Israel, onde se fala a respeito de uma das festas do povo de Israel, ao qual era então realizada. Havia aproximadamente 7 festas ao qual o povo de Israel eles comemoravam, e dentro dessas 7 festas havia 3 festas que eram importantes para Israel. Eram festas onde marcava a história de Israel, e dentro dessas 3 festas ao qual marcava a história de Israel, nesse meio tempo entre uma festa e outra, estava então a comemoração do ano do jubileu. A comemoração do ano do jubileu era algo que trazia para o povo de Israel algo de novo sobre a vida deles, porque algo grande aconteceria sobre todas as famílias de Israel. Todos eram abençoados e todos pegavam parte de uma bênção especial. E quando eu vejo a Bíblia Sagrada falando para mim e para ti a respeito de bênção, eu começo então a conciliar a bênção de Deus na minha vida e na tua vida, e eu começo a conciliar então esta bênção sendo uma semente que cai numa terra frutífera. E se vai cair numa terra frutífera, a semente vai então germinar, a semente então vai sair uma boa árvore, essa árvore vai crescer e esta árvore vai dar bons frutos. E quando eu vejo a Bíblia falando de bênção, eu vejo então a palavra do Senhor olhando para a minha vida e para a tua vida como uma terra ao qual Deus quer derramar sementes. Porque a bênção cai na minha vida e na tua vida como uma semente, e essa semente que vai cair na minha vida e na tua vida, ela vai ter que
produzir. Vai ter que produzir. Você lança uma semente na terra e você espera que aconteça o quê? Você espera que essa semente venha então germinar, que essa semente então venha dar então uma boa árvore, e esta boa árvore venha dar um fruto. E a mesma coisa, a bênção de Deus, quando ela vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a Bíblia Sagrada, ela diz para mim e para ti, que antes, bem antes, de Jesus Cristo trazer para toda a humanidade o jubileu dos jubileus, porque Jesus Cristo veio e marcou a história da humanidade. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Isaías já havia então, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele já tinha então falado a respeito de Jesus Cristo, e já havia então mostrado para o povo de Israel que viria um ao qual marcaria este dia, porque um dos dias mais importantes para Israel era o jubileu, porque no jubileu acontecia algumas coisas na vida do povo de Israel. No jubileu, tudo aquilo ao qual o povo de Israel tinha perdido voltava para as mãos do povo hebreu. No jubileu, tudo aquilo ao qual o povo de Israel tinha visto acabar de esperança, tudo aquilo que o povo de Israel, eles viam em sua vida que era bênção, no jubileu, eles olhavam e falavam: olha, está tão distante esta bênção de mim, mas quando chegava no jubileu, a bênção voltava e ficava bem próximo do povo de Israel novamente. No jubileu, aquele que era escravo, ele deixava de ser escravo e ele voltava a ter liberdade. Aquele que tinha pegado a sua terra, porque na época do jubileu, na época ao qual Moisés então declarou então as leis para o povo de Israel, a terra era vendida conforme os anos ao qual ela ia produzir. Então quantos anos restava para o jubileu, era que se vendia a terra. A terra, ela tinha um valor, não pelo valor de tamanho da terra, mas era pelo quantos anos a terra ainda ia dar de frutos na terra. Quanto que a terra vai dar? A terra ainda tem 3 anos para dar de fruto até o jubileu, então custa tanto. E a tua terra falta quanto tempo? 2 anos, então é tanto. A terra era colocado um preço na terra conforme os anos que ainda restava para o jubileu. E a Bíblia Sagrada, ela diz para mim e para ti que quando chegava-se então na época do jubileu, essa terra ao qual era vendida, para que a pessoa não viesse passar fome, e a pessoa muitas das vezes ficava escrava nesta terra. Quando chegava na época do jubileu, essa terra era devolvida para a pessoa que tinha vendido. Ela vendia a terra para um tempo de uso só, e quando chegava no 50º ano, porque o povo de Israel fazia uma contagem de 7 semanas de anos, então eles faziam uma contagem de 7 semanas de anos para poder estar chegando numa conta de 49, e quando chegava na conta de 49, o povo de Israel ficava todos apreensivos e eufóricos, e esperando então acontecer um dos maiores acontecimentos no meio do povo hebreu, que era o toque da trombeta. E quando soava a trombeta, o povo sabia que era jubileu, e o povo sabia que tudo aquilo ao qual eles tinham perdido, voltaria de volta para as mãos dele. Ele sabia que tudo aquilo ao qual eles tinham vendido, voltaria para as suas mãos. Era uma época ao qual marcou muito a história do povo de Israel, porque aquele que estava pobre voltava a ter condições, aquele que era escravo voltava a ter liberdade, aquele que estava afastado da sua família voltava para a sua família. A dívida ao qual as pessoas tinham era perdoada, toda dívida era perdoada quando chegava no 50º ano, quando chegava no ano do jubileu. E o profeta Isaías então, ele traz então uma profecia no livro de Isaías, e a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo então, ele vai para o deserto, e quando Jesus Cristo está no deserto orando, falando com Deus, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que depois que Jesus Cristo jejua por 40 dias, depois que Jesus Cristo vence a Satanás ali, depois que Jesus Cristo então coloca então por terra as artimanhas do inimigo sobre a sua vida, se defendendo dentro da palavra, e o inimigo veio também na palavra. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz no livro de Lucas, que o Senhor Jesus Cristo, ele é tomado pelo Espírito. O Espírito pega o Senhor, então, cheio de virtude. A virtude do Espírito Santo, é assim que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, que a virtude do Espírito Santo toma o Senhor Jesus e leva o Senhor Jesus Cristo agora para a Galileia.
E quando o Senhor Jesus Cristo entra na Galileia, o Senhor Jesus Cristo começa então ali na Galileia a curar. O Senhor Jesus Cristo começa na Galileia a libertar cativos e oprimidos. O Senhor Jesus Cristo vai entrando para dentro da Galileia, mas agora o Senhor Jesus Cristo está agora diferente. Diferente do jeito ao qual ele saiu do meio do povo para ir para o deserto. Porque quando ele sai do meio do povo para ir para o deserto, ele não está tomado pela virtude do Espírito Santo, mas quando ele desce das altas dunas do deserto, quando ele desce do alto daquelas montanhas cheias de areia, quando ele é tomado pelo Espírito, na virtude do Espírito Santo, ele desce e entra dentro da cidade da Galileia. Ele começa então a fazer coisas ao qual os olhos humanos não tinham visto. Ele começa então a levantar paralítico, ele começa então a dar vista ao cego, ele começa então a colocar então sobre os ouvidos que estão fechados, os surdos começam a escutar. Ele começa a chegar para as pessoas ao qual estava totalmente desenganada para a medicina e trazer cura. Ele traz uma revolução muito grande na Galileia. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo, ele passa pela Galileia, e aí ele vai até uma sinagoga, mas a sinagoga que ele foi era uma sinagoga pequena, em Nazaré, cidade ao qual ele havia nascido. Uma cidade pequena, uma sinagoga pequena, mas era uma sinagoga que conhecia Jesus, era uma sinagoga que sabia quem era Jesus, era uma sinagoga ao qual sabia que Jesus Cristo, ele tinha sabedoria. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti no começo do livro de Lucas, que a mãe de Jesus e o pai de Jesus subiram até o templo maior em Jerusalém. O templo maior era o templo que regia para as sinagogas como deveria que ser e como não deveria que ser. O templo maior era lá em Jerusalém, onde ali estava os homens mais sábios, onde estava o núcleo dos fariseus, dos homens que dominavam a lei. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Jesus Cristo tinha 12 anos de idade. Preste atenção, 12 anos de idade, um menino, um garoto. 12 anos de idade, ele sobe para Jerusalém com a sua mãe e com o seu pai. E quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, ele entra para dentro do templo. Maria e José vão embora. Maria e José, eles vão embora pensando que Jesus Cristo vem vindo pelo meio do caminho. E quando Maria e José percebem, cadê Jesus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo estava dentro do templo. E dentro do templo, Jesus Cristo estava então disputando as escrituras com os fariseus. A Bíblia Sagrada diz que a mãe de Jesus volta com José pelo meio do caminho e demora 3 dias para chegar até Jesus. 3 dias para chegar até o templo em Jerusalém. 3 dias Jesus Cristo ficou dentro do templo em Jerusalém. E por 3 dias Jesus Cristo estava disputando as escrituras com eles. E eles olhavam para Jesus e diziam: como pode? Da onde vem tanta sabedoria? Como pode um menino de 12 anos ter tanta sabedoria, tanta eloquência dentro das escrituras? E a Bíblia Sagrada fala para mim e para ti que depois de 3 dias, a mãe de Jesus chega em Jerusalém. E a mãe de Jesus e o pai de Jesus encontram Jesus depois de 3 dias. Encontram os dois. Os dois encontram Jesus dentro do templo em Jerusalém. Jesus Cristo era conhecido, sabe por quê? Aqueles homens tiveram 3 dias de um ensinamento. Aqueles homens tiveram 3 dias junto com Jesus. E eles puderam ver e presenciar e ficaram admirados da sabedoria de Jesus. A Bíblia não diz, mas com certeza a notícia de que havia um menino de 12 anos que dominava as escrituras, um menino rico em sabedoria, conhecimento, que estava andando nas sinagogas, que tinha passado no templo maior, que tinha passado em Jerusalém. A notícia se propagou, meu amado. A Bíblia não diz, mas quando Jesus Cristo entra dentro da sinagoga em Nazaré, o escriba que estava ali já sabia da fama de Jesus, da sabedoria. A Bíblia não diz, mas quem sabe, numa reunião como essa, eles comentaram. Numa reunião como essa estavam os escribas de Jerusalém, os escribas da sinagoga de Nazaré, os escribas da sinagoga de Judá, de Samaria,
E quem sabe eles comentaram: olha, tem um menino de 12 anos chamado Jesus, vocês precisam ver como ele prega, vocês precisam ver como é que ele tem uma sabedoria muito grande dentro das Escrituras. É uma sabedoria tão grande, ao qual nós ficamos 3 dias escutando ele falar, e não nos cansamos de escutar ele falar. A fama de Jesus já tinha percorrido, e quando Jesus Cristo entra dentro da sinagoga, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Jesus Cristo, ele entra dentro daquela sinagoga em Nazaré. Quando ele entra dentro da sinagoga, ele vai entrando no meio daquelas pessoas, porque na sinagoga havia uma repartição na sinagoga. E Jesus Cristo rompeu isso num dia de sábado também na sinagoga. Na sinagoga, ficavam no fundo da sinagoga as pessoas que tinham problemas de saúde, pessoas que eram defeituosas, pessoas que tinham nascido com algum tipo de problema físico, ficava no fundo da sinagoga, porque não podia vir para a frente, porque Israel tinha consigo, o povo judeu, eles tinham consigo, que para estar à frente, para estar lá na frente com os fariseus, para estar lá na frente com os saduceus, para estar lá na frente disputando as Escrituras, para estar lá na frente, lendo a Escritura Sagrada, tinha que ser perfeito. E na época de Jesus, foi a época ao qual teve mais pessoas com problemas físicos. Sabe por quê? Porque eles queriam manter a sua raça, a raça de judeu. Então eles faziam de tudo para que os casamentos ficassem entre as 12 tribos. Eles faziam de tudo para que o casamento ficava entre eles, para que não viesse ter união com outros povos. Fazendo isso, tinha muito casamento de parente, tinha muito casamento próximo de parentes. E tendo muito casamento de parente próximo, eu não sei se você já escutou dizer, mas eu desde garotinho escuto dizer isso, desde quando eu era pequenininho, garoto, eu escutava dizer: olha, não é bom casar primo com primo, porque pode dar problema aí, complicação, os genes, pode dar complicação. Hoje em dia a medicina já está mais avançada, e hoje em dia o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel já tem uma maneira um pouco mais diferente de visualizar e enxergar as coisas. Tanto é que eu tenho um amigo meu que é brasileiro e ele está lá na sinagoga, casou com uma judia e ele está lá na sinagoga com um gorrinho na cabeça e faz parte da equipe que trabalha dentro de uma sinagoga. Mas na época de Jesus, aqueles que tinham problemas físicos, aqueles que não eram judeu, ficavam lá no fundo da sinagoga. Eles não tinham direito de entrar lá na frente. E como tinha muito casamento muito próximo de parentes, nascia muita pessoa com problemas físicos. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo entra na sinagoga, passa pela primeira classe, que é a classe dos que estão lá no fundo, a classe daqueles ao qual estão com problemas de saúde e não podiam estar na frente. Passa pelo meio aonde está o núcleo das pessoas que iam para adquirir conhecimento, e chega até a frente, diante daqueles ao qual conduzia a palavra, a ministração para o coração de todos ao qual estava na sinagoga. Quando Jesus Cristo chega lá na frente, a Bíblia não diz, mas o que dá para nós entender é que foi muito próximo os capítulos que diz que o Senhor Jesus Cristo com 12 anos esteve 3 dias em Jerusalém, no templo maior. Quando Jesus Cristo ele chega lá na frente, as autoridades, os fariseus, eles pegam os manuscritos, os papiros, e entregam para Jesus, como se Jesus fosse uma das autoridades daquela época, como se Jesus Cristo fosse um dos fariseus, como se Jesus Cristo fosse um dos escribas que ficavam dentro da sinagoga ensinando o povo. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo então pega aquele rolo na mão. E quem sabe eles pensaram consigo, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando comigo, quem sabe eles pensaram, olharam e pensaram: olha, ele vai agora mostrar para nós mais uma porção do conhecimento, porque com 12 anos, lá no templo maior em Jerusalém, ele já mostrou sabedoria profunda dentro das Escrituras. Agora ele vai mostrar um conhecimento maior ainda. Eles dão um livro a Jesus, Jesus abre ali o livro, e a Bíblia Sagrada diz que cai em Isaías 61,
E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Jesus Cristo agora, Ele não está mais só com sabedoria. Jesus Cristo agora está com sabedoria. E Jesus Cristo agora está na virtude do Espírito Santo. Ei, meu amado, é jubileu. Deus está te dando sabedoria. Deus está te capacitando não só de sabedoria, mas Deus está derramando da virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. E a virtude do Espírito Santo é o que faz a diferença sobre a vida do cristão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele pega ali os manuscritos e abre em Isaías 61. E sabe o que que o profeta Isaías tinha escrevido? Em Isaías 61, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que Isaías tinha escrevido: e o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar liberdade, para libertar os presos, para libertar os oprimidos, para tirar aquele que está preso em cativo e colocar em liberdade, para trazer cura àquele que está enfermo, para libertar, para trazer remissão. O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras, todos aqueles que estavam na sinagoga pararam e começaram a dizer: que autoridade é essa? Que poder é esse? Da onde vem poder? Nós já lemos essa escritura tantas vezes e nunca vimos tanto poder e tanta autoridade. Da onde vem tanto poder e tanta autoridade? A Bíblia Sagrada diz que metade da congregação ficou dividida. Metade da congregação olhou e disse: eu não estou preocupado se tocou trombeta ou se não tocou. Eu sei que ele que está aí na frente com autoridade estava curando lá do lado de fora. Eu vi um cego que era cego, está enxergando porque ele deu vista. Eu vi um coxo que era paralítico, agora está andando. Eu só sei de uma coisa: ele está dizendo com autoridade e com poder, porque Deus é na vida deste homem. A outra metade da sinagoga olhou para Jesus e disse: ei, não, que negócio que é esse? Ele é filho de Maria e de José. Não teve trombeta nenhuma gritando, ele está falando de ano aceitável. As escrituras não diz, mas o povo de Israel era um povo ao qual estava na sinagoga, lendo e aprendendo das escrituras. E eles já tinham lido que lá no profeta Jeremias, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que no profeta Jeremias 34 e no profeta Ezequiel 46, lá a Bíblia Sagrada fala a respeito do ano da liberdade. Tanto o profeta Jeremias já tinha profetizado a respeito do ano da liberdade, quanto o profeta Ezequiel já tinha profetizado do ano da liberdade. O povo de Israel, eles sabiam o que era o ano aceitável do Senhor, o ano de liberdade, e eles sabiam o que acontecia. Eles sabiam o que acontecia. E agora eles veem Jesus Cristo trazendo esta mensagem. Eles pegam Jesus Cristo com sabedoria, com autoridade, com poder e cheio da virtude do Espírito Santo. Pegam Jesus e lançam Jesus para fora da sinagoga. Jogam Jesus para o lado de fora da sinagoga. Jesus Cristo é lançado para o lado de fora da sinagoga, mas eu quero dizer algo para ti. O Jesus Cristo ao qual foi lançado para o lado de fora da sinagoga, o Jesus Cristo homem, porque a Bíblia traz Jesus homem e a Bíblia traz Jesus Cristo Deus. A Bíblia traz o Senhor Jesus Cristo 50% homem e a Bíblia traz Jesus Cristo 50% Deus. Ei, meu amado, eu quero dizer algo para ti. O mesmo Jesus Cristo que foi homem, que foi jogado para o lado de fora de Israel, é o mesmo Jesus Cristo que foi aceito por mim e por ti e mora dentro do meu e do teu coração. O mesmo Jesus Cristo que foi açoitado, o mesmo Jesus Cristo que teve sede, o mesmo Jesus Cristo que passou por humilhação, o mesmo Jesus Cristo que um dia olhou para a sua situação e disse: eu tenho fome, eu tenho sede. É o mesmo Jesus Cristo que disse: eu sou o pão da vida. É o mesmo Jesus Cristo que disse: eu sou a fonte de água viva. O mesmo Jesus Cristo que um dia apanhou com o chicote do soldado romano, o azarrode, o chicote do soldado romano que cortou a sua carne, dilacerou o seu corpo. O mesmo Jesus Cristo que apanhou ali com o chicote do soldado romano, é o mesmo Jesus
Cristo, ao qual Deus já determinou que ele vai descer e vai reger as nações com vara de ferro. Vai ser com vara de ferro que ele vai reger as nações. O mesmo Jesus Cristo, ao qual esteve pendurado na cruz do Calvário como homem, e como homem ele suspirou e disse: Pai, está consumado, toma o meu espírito. É o mesmo Jesus Cristo que, como Deus, ele está dominando todo o universo com uma mão, e a outra mão está estendendo para mim, para ti, e está dizendo para ti: há um tempo novo para a tua vida, pois é o jubileu sobre a tua vida. Aramandalava subite calamandai, steca mandarava subite calabracé. Oh, aleluia! O Jesus Cristo ao qual eles jogaram para fora da sinagoga foi o mesmo Jesus Cristo que entrou em outra sinagoga e foi lá para frente e olhou para o fundo da sinagoga e avistou um homem com as mãos mirradas, um homem ao qual era desprezado pelo povo judeu, um homem ao qual não tinha condições de sair da última fileira e estar à frente, e nunca isso mudaria na sua vida, porque todos que estavam dentro da sinagoga olhavam para ele e falavam: olha, você nasceu com defeito, você tem um defeito físico, e você não pode estar lá na frente ministrando, você nunca vai pegar as escrituras, você nunca vai estar lá na frente lendo as escrituras sagradas, porque você tem defeito, você nasceu com defeito. Este mesmo Jesus Cristo, num dia de sábado, ele entra para dentro de outra sinagoga, vai lá para frente, eles passam então para ele, e aí ele olha lá para o fundo da sinagoga, se levanta no meio da sinagoga, olha lá para o fundo e diz: ei, você aí que está no fundo. Aí aquele homem da mão mirrada, ele olha, e quem sabe ele, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele olha para o lado, ele olha para o outro, e ele diz: é você mesmo que está olhando para um lado. Aí ele olha para trás, não vê ninguém atrás dele. Aí Jesus diz: não olhe para trás, porque é você mesmo. E aí Jesus Cristo fala para ele: ei, homem, se levante, vem para cá. Ele sabia que ele não podia ir para frente, porque ele tinha um defeito. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz: ei, fique de pé, se levante, vem para cá. Jesus Cristo estende para ele as escrituras e diz: vem, pegue. E a Bíblia Sagrada diz para mim, para ti, que aquele homem que tinha a mão mirrada, aquele homem que nunca iria estar na frente, nunca estaria segurando as escrituras, nunca estaria exercendo um ofício, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem, ele tem então as suas mãos agora curadas, as mãos dele é estendida, e agora a mão que era mirrada não é mais mirrada, e Jesus Cristo tira ele lá do fundo e coloca ele na frente. Ei, meu amado, o ano do jubileu é o ano ao qual o Senhor te tira da última cadeira, é o ano ao qual o Senhor olha para ti com olhar de misericórdia, é o ano ao qual o Senhor olha para ti com olhar de ternura e diz para ti: ei, eu estou restituindo na tua vida tudo aquilo que tu perdeu. Ei, eu estou fazendo na tua vida aquilo ao qual muitos olharam e disseram que tu não iria conseguir. Ei, eu estou fazendo sobre a tua vida aquilo ao qual era impossível aos teus olhos. Oh, aleluia! Porém a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que algumas coisas aconteciam no jubileu. O jubileu do povo de Israel acontecia algumas coisas quando chegava ao 50º ano. No 50º ano acontecia algumas coisas, e dentro desses acontecimentos que acontecia é que eu quero estar trazendo sobre a tua vida algumas promessas bíblicas. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que para que todos viessem saber que era jubileu de ouro, a Bíblia Sagrada diz que eles pegavam o chofar. O que era o chofar? Chofar era uma trombeta feita por chifre de carneiro. Esse chofar, ele era tocado. Eles pegavam o chofar e eles tocavam o chofar bem forte. Melhora um pouquinho o som aqui do microfone para mim. Faz favor, Rodolfo, sobe lá, dá uma melhorada, senão eu vou ficar sem voz. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que eles pegavam o chofar, e com o chofar na mão, eles começavam então a estar tocando bem forte. Quando o toque desse chofar era tocado no meio do povo de Israel,
E eles andavam de um lado para o outro, tocando esta buzina, com esse chofar. Todos os moradores sabiam, foi decretado jubileu, é jubileu. O povo de Israel ficava esperando o toque desta trombeta. O povo de Israel ficava esperando o chofar tocar. Era 49 na contagem. E aí eles ficavam olhando no relógio. Vai dar o número 50, vai dar o número 50. Vai passar o número 50. Quando chegava 50º ano, 50. É jubileu. Aí eles ficavam esperando o toque da trombeta. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, no texto do versículo 8 em diante, que depois que eles contavam as 7 semanas de 7 anos, e chegava então ao cálculo de 50 anos, 50º, a Bíblia Sagrada diz que eles pegavam a trombeta, e eles saíam tocando as trombetas nos 4 cantos, saíam tocando a trombeta. As pessoas não viam a hora dessa trombeta tocar, as pessoas não viam a hora do chofar estar tocando, para que viesse ser decretado, é jubileu. Quando tocava a trombeta, eles tinham certeza absoluta que a dívida estava paga. Quando tocava a trombeta, eles tinham certeza absoluta que aquele que estava preso era liberto. Quando tocava a trombeta, eles tinham certeza absoluta que aquele que tinha perdido recebia restituição. Tá bom agora. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que quando soava-se a trombeta, o povo de Israel tinha certeza absoluta, a vitória chegou. Mas sabe por que o povo de Israel eles tinha certeza? Porque a primeira trombeta a tocar não foi o levita que tocou a primeira trombeta. Sabe por que o povo de Israel aprendeu rapidinho a fazer uma trombeta de chifre de carneiro e tocar essa trombeta de chifre de carneiro? Porque o povo de Israel eles aprenderam. Eles observaram Moisés. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, a palavra do Senhor diz que a primeira trombeta a ser tocada, ao qual o povo viu a trombeta sendo tocada, e algo grande aconteceu no meio do povo de Israel, foi a trombeta de Deus. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, a Bíblia Sagrada diz que todo Israel fica embaixo, no vale. E todo Israel fica olhando Moisés subir ao alto do monte. E quando Moisés, melhor dizendo, Moisés ele sobe no monte para falar com Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, do versículo 16 ao 19, que Moisés então ele sobe ao alto do cume do monte. E Moisés dá uma ordem para o povo: ninguém se aproxime do monte. Aí o povo: por que nós não podemos nos aproximar? Aí Moisés diz: porque Deus disse para mim subir lá em cima e vocês ficarem aqui embaixo só olhando, porque Deus vai acender o monte vai ser aceso. O povo de Israel nunca tinha visto o monte ser aceso. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, fala para eles não tocar no monte, porque quem tocar vai morrer, vai ser afuminado, porque o monte vai estar fervendo como lavras, fogo, vai estar fumegando o monte. Diga ao povo que somente você vai subir lá para cima, e você vai entrar lá em cima na nuvem, porque terá uma nuvem lá em cima, e você vai entrar no meio da nuvem, e lá eu falarei contigo, Moisés. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que aconteceu algo ao qual o povo de Israel presenciou. Moisés disse que ia subir no monte para falar com Deus, e Deus falar com ele. E a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel fica tudo no vale olhando. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, do versículo 16 ao 19, do capítulo de número 19 de Êxodo, a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés está lá em cima, quando o povo de Israel não vê mais Moisés, e quando Moisés entra no meio daquela nuvem, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que o povo de Israel, eles só escutavam só um toque de uma buzina bem alto. Quem é que estava tocando aquela buzina lá em cima? Quem é que estava tocando a buzina lá em cima? A Bíblia Sagrada diz que Moisés lá no meio da nuvem de glória, e a buzina ficava mais forte ainda. E o sonido se esparramava, e todo o povo de Israel escutava aquela buzina.
E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que quanto mais Moisés ficava falando com Deus, mais forte o toque da buzina ficava. Mais forte o toque da buzina ficava. Ei, meu amado, será que você está escutando aí o toque da buzina? Ei, será que tu já está escutando com os ouvidos espirituais? Será que o teu ouvido espirituais já começou a escutar o toque da buzina sobre a tua vida? Será que você já começou a escutar o toque da buzina sobre a tua vida? Porque se eu e você estamos vivendo o ano de jubileu deste ministério, chegou a hora de mim e de ti escutar o toque da buzina de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas eu e você estamos esperando uma buzina também. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala que vai tocar-se uma buzina, e essa buzina ao qual Deus vai tocar, essa buzina ao qual o povo de Israel escutou no monte. E aí o povo de Israel rapidinho foi lá e falou: vamos fazer também uma aqui na terra. Porque quando Deus mandar nós tocar ela, é certo que vai vir vitória. Vai vir vitória. O fato é tão real, meu amado, o fato é tão real, que quando o povo de Israel, eles foram rodear Jericó, o que eles estavam na mão? O que Deus mandou eles fazer quando eles terminassem de rodear a cidade? Depois que vocês rodear a cidade, pega o sofá e toca ele bem alto, os muros vão cair por terra. O povo de Israel já sabia que quando tocasse a trombeta, algo grande aconteceria. A Bíblia Sagrada diz que Gideão ele estava com 300 homens. Ei, meu amado, 300. Esses 300 homens, Gideão colocou então companhia de 100. Ele podia ter dividido no meio, 150 para um lado, 150 para o outro. Mas a Bíblia Sagrada diz que Gideão colocou 3 companhias. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo esteve por 3 dias. 3 dias Jesus Cristo esteve na sinagoga com 12 anos de idade, ensinando as Escrituras. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que Gideão pega 300 homens e divide em 3 companhias, primeira, segunda, terceira. Não te faz lembrar alguma coisa, não? Quando nós falamos do número 3, o que te faz você lembrar? Para mim me faz lembrar do Pai, que é o Todo-Poderoso. Para mim me faz lembrar do Filho, que é misericordioso. Para mim me faz lembrar do Espírito Santo, que é o Consolador, o amigo fiel, o amigo verdadeiro. Porém a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que esses 300 homens que esteve em 3 companhias, 1, 2, 3, a Bíblia Sagrada diz que Gideão entregou para eles um cântaro, uma tocha, e pendurou no pescoço de todos eles um chofar, uma trombeta de chifre de carneiro. A Bíblia Sagrada diz que Gideão disse para eles: ei, esses 300 homens que estão aqui para lutar juntamente comigo, quando eu der ordem, vocês vão levantar o cântaro para cima, vocês vão pegar o chifre de carneiro e vão quebrar o cântaro. Depois que vocês quebrarem o cântaro, vocês vão então tocar a buzina bem alto. Depois de tocar a buzina bem alto, vocês vão levantar a tocha para cima e vão gritar: por Gideão, pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor. Ei, meu amado, eu tenho algo profético a dizer para ti. Ei, meu amado, aquele cântaro que foi quebrado simboliza eu e você, que quando escutamos o toque da trombeta de Jeová, precisamos se quebrar na presença de Deus, porque o grande de Deus vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. A tocha simboliza para mim e para ti, Aramandalava, sobre o Espírito Santo de Deus, que acende dentro de mim e dentro de ti, o poder e a virtude do Espírito Santo. E o toque da trombeta é Jesus Cristo, que a qualquer momento vai soar a trombeta no céu. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala algo desta trombeta que me chama muito a minha atenção quando eu falo de jubileu, quando eu falo do ano da libertação. Paulo ele fala que quando tocar trombeta, e Paulo chama a trombeta de voz de Deus, quando a trombeta tocar, é tão sério, o negócio é tão sério, é tão profundo,
que Paulo ele diz, quando tocar a trombeta, até quem está morto vai escutar. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, que aquele que já morreu em Cristo Jesus, ele vai escutar o toque da trombeta de Deus, ele vai escutar o toque da trombeta do arrebatamento da igreja. Ei, você está esperando o toque da trombeta? O povo de Israel estava esperando o toque da trombeta, e eles não puderam entender que o homem que vai tocar a trombeta estava junto com eles, dizendo: eu vim trazer o ano aceitável, eu vim tirar toda a escravidão da humanidade. Eles estavam com as suas vistas cegas, fechada, eles estavam com seus ouvidos tampados, e não conseguiram entender que aquele que vai tocar a trombeta estava no meio deles, dizendo: eu vim trazer o ano aceitável, o ano da libertação. Porém a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que eu e você vamos escutar o toque da trombeta. Nós vamos escutar, e eu estou esperando. Sabe o que é que João diz? A Bíblia Sagrada diz que João, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 1 e no capítulo 4, João ele fala então que a sua voz é como uma voz de uma trombeta que ecoa sobre os 4 cantos. João ele diz que a voz de Deus é como uma trombeta. Será que você está esperando o toque da trombeta? Por enquanto que a trombeta não toca, por enquanto que Deus não deu ordem para que a trombeta venha a ser tocada e a igreja venha a ser sacada, arrancada, porque arrebatamento significa tirado à força. Por que tirado à força, pastor? Porque não vai dar tempo da pastora pegar na barra da minha calça, não vai dar tempo de eu pegar no salto do sapato da pastora que é grande. Não vai dar tempo de você pegar carona na tua mãe, não vai dar tempo de você pegar carona no teu avô, não vai dar tempo. Tocou a trombeta e você dizer: meu amor, espera aí que eu vou agarrar na tua cintura e vou subir junto contigo. Tocou a trombeta de Deus, a igreja será sacada da terra com força. Arrebatamento, sacada. Por isso é uma particularidade muito grande. Os teus ouvidos têm que estar atentos e têm que estar ansiando por o toque dessa trombeta. Cadê os crentes que estão esperando o toque da trombeta? Cadê os crentes que estão esperando a trombeta soar? Cadê os crentes que estão dizendo: Hosana, Hosana, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, oh, aleluia! Por enquanto que a trombeta de Deus não toca na terra, nós vamos completando 50 anos de ministério. Por enquanto que a trombeta de Deus não vem para o arrebatamento, nós vamos profetizando que o Espírito Santo de Deus está soprando sobre a minha vida e sobre a tua vida com chuvas de bênção, porque estamos vivendo o jubileu deste ministério. Até chegar o ano que vem, quando nós completaremos 51, por enquanto que não virar o relógio, à meia-noite do último dia do 50º ano desse ministério, para virar para 51 no ano que vem, quando nós fazemos aniversário de novo e completamos 51 anos, pode olhar para o céu e dizer: Senhor, tem mais bênção para mim, eu quero. 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 Por enquanto que não tocar o toque da trombeta do arrebatamento, que é a maior trombeta que vai soar, pode olhar para o céu e pode dizer: Senhor, é promessa bíblica e eu quero. A Bíblia Sagrada diz que o toque dessa trombeta era soado. O povo de Israel sabia que era jubileu. Sendo jubileu, aconteciam alguns fatos. E para que nós venhamos resumir a mensagem, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que um dos fatos ao qual acontecia era a liberdade a todos moradores da terra. Todos os moradores da terra recebiam liberdade, independente de ser judeu ou não ser judeu, era obrigado a ter liberdade para todos. Ninguém mais ficava debaixo de opressão. Muitas pessoas vendiam a sua mão de obra e ficavam escravos até o jubileu.
trabalhando como escravos. Muitas pessoas pegavam a sua terra e, por passar necessidade e não ter condições, pegavam a sua terra, vendia a sua terra, pegava o dinheiro e ainda ficava trabalhando na terra que era dele como escravo. Mas quando chegava o jubileu de ouro, quando chegava o jubileu do povo de Israel, 50 anos, 50º ano, quando chegava esta contagem, aquele ao qual estava preso, ao qual trazia sobre a vida dele uma escravidão, ele era libertado. Todos eram libertos. Todos os que estavam aprisionados eram libertos. Lá em Deuteronômio 15, a Bíblia Sagrada fala a respeito do ano da remissão, porque ele recebia uma remissão. A Bíblia Sagrada diz que aquele que era pobre, além dele ser liberto, o parente dele que tinha uma condições de vida um pouco melhor, tinha que chegar nele e tinha que abençoar a vida dele. Aquele ao qual tinha comprado a terra dele, chegava no ano do jubileu, ele dizia para ele: olha, você está em liberdade, mas para que você possa prosseguir a sua vida, tome aqui uma quantia para que você possa estar se levantando. A Bíblia Sagrada diz que aquele ao qual estava devendo muito, e não tinha condições de pagar, tinha já dado os filhos para ficar como escravo. Os filhos estavam como escravo, estava devendo muito, não tinha como pagar a dívida. Chegava no ano do jubileu, o seu servo chegava para ele e falava: olha, os teus filhos estão libertos e a tua dívida está paga, você não me deve mais nada. No ano do jubileu não existia mais dívida e não existia mais aprisionamento e escravidão. Não tinha. E Deus falava para o povo de Israel: eu quero que faça isso para que não tenha no meio de vós pessoas passando necessidade, para que não tenha no meio de vós pessoas passando por aperto. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que acontecia um fato, que é narrado em Deuteronômio, capítulo de número 15, ao qual alguns aqui já sabem, mas outros não sabem. A Bíblia Sagrada traz para mim e para ti no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, que havia alguns escravos, que eles chegavam para o seu senhor e diziam: mas eu não quero ir embora, eu te amo, eu me sinto bem aqui nas suas terras, eu me sinto bem te servindo, eu me sinto bem aqui contigo, e eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui contigo. Eu quero ficar aqui contigo porque eu quero te servir, eu tenho um amor e um prazer muito grande na minha vida, de estar te servindo, de estar junto contigo. E aí o Senhor chegava para ele e dizia para ele: mas é jubileu, é o ano da remissão, você tem que ir embora, eu não posso deixar você aqui como escravo. E aí a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que foi determinado então, que o escravo que não quisesse a liberdade, que não quisesse abandonar o seu senhor, era para aquele escravo então ter a sua orelha furada. Muitas das vezes nós pregamos a respeito de uso e costume, brinco, furo na orelha. Deuteronômio 15, o escravo tinha orelha furada. Sabe para que o escravo tinha orelha furada? A Bíblia Sagrada diz que o escravo tinha sua orelha furada, para que todos olhassem para ele e falassem para ele: olha, esse é escravo da orelha furada. Esse escravo, o furo na orelha do escravo simbolizava: eu amo meu Senhor e eu sirvo Ele porque eu amo Ele, não porque eu sou escravo. Ele já me deu a liberdade, mas eu amo estar com Ele, eu amo servir Ele. E todos os escravos ao qual as pessoas olhavam para ele e via na sua orelha um furo atravessado de um lado para o outro, eles sabiam que aquele escravo, ele tinha renunciado à sua liberdade para viver o resto da vida dele servindo o seu Senhor. Tem escravo da orelha furada aqui nesta noite? Tem escravo da orelha furada aqui nesta noite? Tem escravo da orelha furada que olhou para a cruz do Calvário e diz: eu quero te servir para o resto da minha vida. Oh, aleluia! Será que tem escravo da orelha furada aqui que olhou para o Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, Senhor, eu sou um escravo da orelha furada, não te abandono por nada, não te deixo por nada.
Ah, Senhor, vou te servir todos os dias da minha vida. Será que tem escravo da orelha furada aqui nesta noite? Ei, quando eu falo escravo da orelha furada, eu não falo o furo que o farmacêutico fez em ti, não. Eu falo a remissão no sangue do Calvário. Eu falo o furo espiritual, que muitas das vezes traz um rombo dentro do meu peito, dentro do teu peito, para que eu e você viemos renunciar muitas coisas neste mundo, para dizer ao Senhor: Senhor, eu te amo, não te abandono, estarei contigo, Jesus, aconteça o que acontecer. Eu estou na oração de Abacuque: ainda que não haja fruto, ainda que minta a oliveira, ainda que não haja vacas no curral, eu todavia louvarei ao Senhor. Ser escravo da orelha furada é você olhar para as situações na sua vida e você falar como Jó disse para a sua mulher: nu eu vim para este mundo, nu eu voltarei, mas dele eu não largo. Aleluia! Isto é ser escravo da orelha furada. É você olhar para o Senhor Jesus Cristo e falar: do mesmo jeito que tu não desiste de mim, eu também não desisto de morar no céu. Eu não desisto de um dia chegar diante de ti e perguntar para ti coisas ao qual na terra eu não tive resposta. Eu não desisto de um dia sentar na mesa para poder participar da grande ceia do Senhor. Eu não desisto de um dia olhar para o meu irmão Abraão. Eu não desisto de um dia olhar para o irmão Jacó. Eu não desisto de chegar diante da presença de Pedro e falar: ei Pedro, quantas vezes eu preguei a tua palavra na terra? Ei Pedro, ei Paulo, a tua conversão, Paulo, foi uma das mensagens que eu mais preguei na terra. Ei, eu não desisto de escutar o toque da trombeta. Eu não desisto de escutar o toque da trombeta. Oh, lá cá estoplou de calamandala vassub. O Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para a terra ainda nos dias de hoje, e Ele procura na terra escravos da orelha furada, que não olham para as situações, que não olham para o tempo, que não olham para as adversidades, mas que diz as palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele virá sobre a minha vida, por fim Ele virá sobre a minha vida, e me levantará. Oh, te camanta lavassé, ri pra calabra sub. Liberdade era proclamada, e eles viviam o ano da remissão. Hoje Deus declara sobre ti liberdade. Ei, meu amado, sabe aquilo lá que tinha aprisionado a tua vida até o dia de hoje? Sabe a causa ao qual estava te aprisionando? Sabe o problema ao qual estava aprisionando a tua vida até o dia de hoje? Eu venho como profeta de Deus ministrar sobre a tua vida que você está no jubileu. Eu venho como profeta de Deus dizer para ti nesta noite que está sendo rompida a barreira. Eu quero como profeta de Deus profetizar sobre a tua vida que aquilo ao qual prendia o teu lar, aquilo ao qual prendia a tua finança, aquilo ao qual prendia a tua família, ao qual aquilo prendia o teu casamento, aquilo ao qual prendia o teu ministério, aquilo ao qual prendeu a tua vida até o dia de hoje. Hoje Deus coloca você em liberdade. Hoje o teu casamento recebe liberdade. Hoje a tua saúde começa a receber liberdade de remédios. O Espírito Santo de Deus me diz aqui que tem vidas na nave da igreja que tem tomado remédio para dormir. Tu não vai precisar mais de remédio para dormir, não, porque hoje é o dia da liberdade sobre a tua vida. Oh, te camanda lavassé, rica labra sub. Tem problemas que ficam do meu lado e do teu lado e anda comigo, contigo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Está do meu lado, está do teu lado. Parece que não sai, parece que é um carrapato. Tem problema que gruda do meu lado, do teu lado e fala: eu vou andar com esse cidadão. Tem uma determinada religião, determinados irmãos de outra denominação, que eles chamam esses problemas de encosto. Eu acho até legal a maneira deles chamarem de encosto, porque é um encosto mesmo.
encosta do meu lado, do teu lado, não sai. E a gente vai vivendo com problema, vai vivendo, e vai passando, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos. E quem aqui não tem um problema ao qual você olha para o passado e você fala, mas eu aceitei Jesus ou tinha esse problema? E agora já vai fazer 10 anos que eu estou com o Senhor Jesus Cristo e esse trem está do meu lado ainda? Que negócio é esse? Quem aqui não tem um problema ao qual vem mordendo o meu e o teu calcanhar? Vem mordendo o meu e o teu calcanhar, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu e você olhando e falando, Jesus, já fazem 20 anos, 30 anos, fazem 40 anos, mas você está fazendo 49, pode ficar sossegado, que hoje é o 50º, hoje é jubileu, e vai cair por terra, este encosto maligno ao qual estava atrapalhando a tua vida, vai cair por terra, este encosto maligno ao qual trouxe sobre a tua família a separação, este encosto maligno ao qual trouxe sobre a tua vida, este encosto maligno ao qual fez com que você não parasse em emprego nenhum, este encosto maligno ao qual fez na tua família morrer de câncer, e aí depois de 2 anos, você ficou sabendo, a tia fulana de tal está com câncer também, morreu. Aí passa mais 5 anos, você ficou sabendo, o tio fulano morreu, a filha morreu. Ei, meu amado, parou. Deus colocou um ponto final nessa história na tua vida. Deus colocou um ponto final, porque Ele está colocando você em liberdade. Camanda lava série, plou de calabra sub. Encosto maligno ao qual estava trabalhando na tua família durante anos, no vício da bebedice, e levou muitos da tua família a morrer tomando um copo de pinga e enchendo a cara de bebida alcoólica. Hoje o Senhor manda dizer para ti que na tua casa vai ter um breque, na tua casa vai parar esse demônio vai ter que sair de lá, esse encosto já está batendo em retirada, porque tu está no jubileu é ano de liberdade, vidas dentro da tua casa vai ser liberta do vício do álcool, vai ser liberta do vício das drogas, vai ser liberta da prostituição, vai ser liberto, porque Deus está trazendo liberdade sobre a tua vida, você está no jubileu. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, o segundo ponto ao qual aconteceu no jubileu, além de ter liberdade a todos, e todos receber restituição, a Bíblia Sagrada diz que eles tomavam possessões. O que é tomar possessão? Tomar possessão é você pegar de volta o que era teu. É pegar de volta o que era teu. O que Satanás roubou da tua vida durante esses anos? O que Satanás roubou da tua vida? O que Satanás roubou da tua família durante esses anos? Chegou a hora de você levantar. Chegou a hora de você fazer aquilo que foi pregado aqui ontem. O negócio é profundo. Ontem o pastor Williams estava pregando e ele estava dizendo, e eu peguei e não largo. Tem um leão aqui dentro. Tem um leão aqui dentro. O leão que está aqui dentro se chama leão da tribo de Judá. O que acontece na selva quando o leão ruge? Todos os animais ficam sabendo, a grande fera está rugindo, sai da frente, se esconde porque ele vai comer algum bicho, se esconde porque ele está furioso. Ontem eu peguei, teve irmãos que a chuva espiritual não conseguiu entrar, mas aqui entrou, e aqui também. Porque se eu tenho um leão aqui dentro, que esse leão se chama Jesus, leão da tribo de Judá, quando ele se levanta na minha vida e começa a rugir, não tem demônio que fique em pé, não tem inferno que aguenta, porque ele é o Todo-Poderoso. Há um leão dentro de ti que está rugindo e está dizendo, a tua família vai ser devolvida de volta, a tua finança, você vai tomar posse de volta, a casa ao qual tu perdeu, Deus vai te dar em dobro. Ei, se prepare, você que está no jubileu, ei, se prepare, você vai tomar posse da unção de Deus, ao qual Deus derramou sobre a tua vida. Lacaste pro de calabra sobe. Teca manda lava sé. Ei, meu amado, esse leão que está dentro de ti, chamado Jesus, ele está pronto para que você venha abrir a sua boca e comece a gritar sobre os 4 cantos da terra: a minha casa é do Senhor.
O meu carro é do Senhor. A financeira não vai tomar não. O meu carro é do Senhor. Ei, deca, manda, lava, sube. A minha vida financeira é do Senhor. Satanás não vai tomar não. Chegou a hora de você começar a gritar. Chegou a hora desse leão que se chama Jesus Cristo, que está dentro de ti, gritar bem alto e dizer: inferno, devolve o que é meu, senão eu tomo de ti. Devolve o que é meu agora. Muitas das vezes nós não olhamos, como o pastor William disse aqui ontem. Muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós e nós esquecemos que tem um leão e tratamos Jesus como se fosse um gatinho. Como se fosse um gatinho dentro de nós. E esquecemos que quando nós olhamos para dentro de nós e sabemos que aquele ao qual foi expulso da sinagoga, eu e você abrimos a porta do meio do teu coração para que ele entrasse. Ele está pronto, sentado no trono dele esperando. Ei filho, se levante nessa situação. Ei filha, se levante nessa situação, porque é jubileu.